Você já ouviu aquela frase? O problema não é você errar, mas sim continuar no erro. Eu vou trazer um pouquinho pra gente aqui hoje sobre isso, só que com a nossa leitura da Bíblia ou a nossa vida com Deus. Eu não sei você, mas eu já passei dias sem ler a Bíblia. Dias em que são é muito fácil ler, dias que eu devoro a Bíblia, dias que parecem que essas palavras aqui saltam para mim. Outros que já é mais complicado, já dá sono, parece que você tá lendo, aí sabe quando você tá lendo a Bíblia e você lembra que você tá lendo a Bíblia? Porque tudo vai passando muito rápido. E aí é o que a gente entra na questão. A vida com Deus é... A nossa vida com Deus, eu vou te dar um exemplo. Tem dias que são assim, marcados, coloridos. Eu vou pegar até uma página aqui mais colorida. Olha aqui, ó. Todo marcado, tudo colorido, tão lindo. Não é aquela Bíblia bonita que as meninas postam no Instagram? Gente, isso aqui é a coisa mais linda. Só que também tem dias que a Bíblia tá assim. E eu li também esse dia. Só que nesse dia eu não escrevi, mas eu li. Só que o problema é que a gente sempre mostra a parte bonita. E nem sempre é só a parte bonita. Também tem os dias assim que a gente leu para bater a meta. Tem os dias que a gente leu só para continuar no nosso checklist. Mas tem dias que são muito profundos. E a verdade, o que eu acho é que nós precisamos meio que dos dois. Porque se nós só lêssemos a Bíblia por sentimento, porque tá tão bom, você não iria ler metade da Bíblia. Vamos falar a verdade? Você não iria ler metade da Bíblia. Sabe por quê? Porque chega no livro de Números, fulano que gerou fulano, Beltrano que gerou Beltrano, a gente já não ia querer ali. Chegaria lá no livro de, não sei mais qual livro, não sei, gente, mas quando aparece genealogia, mas quando aparece só, quando você lesse sobre o tabernáculo, faz isso e isso, de tantos côvados, tantas coisas, ai meu Deus do céu, é tanta regra, tanta coisa, a gente já não ia querer mais. Mas esses dias nos fazem chegar ao fim da Bíblia. Esses dias que mesmo a gente lendo sem vontade, eles nos ajudam a permanecer e a continuar mesmo não querendo. Eles trabalham em nós a perseverança. Porque por muito tempo eu só li o Novo Testamento. Eu não queria ler o Antigo, porque eu achava chato. Eu não quero ler o Antigo Testamento, é muito arcaico, é muito chato, eu não entendo nada. E por muito tempo eu li só o Novo Testamento. E ok, pelo menos eu estava lendo a Bíblia. Mas eu também precisava ler o Antigo, afinal, como é que eu sei o fim se eu não sei o início? Aí tá, esse ano, desde o ano passado, eu já tô assim, ó, tentando ler o Antigo Testamento há um tempinho. Então eu li Gênesis, eu já li Gênesis umas 3 vezes. Eu li Levítico, gente, pensa num livro que eu ralei pra terminar. Eu lia, aí eu não entendia nada. Aí eu ficava um tempão sem ler, aí eu voltava do início. Eu devo ter voltado Levítico umas 3 vezes. E Levítico é muito bom, né? E aí eu fui pra Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, eu fui pra Números. Eu fui pra Números, aí de Números eu fui pra Deuteronômio. E aí tinha dias que eu li assim, rapidão. E eu falei, eu vou só ler, vou focar em ler. E eu lia, todo dia, lia. Tinha dias, a maioria, eu lia por ler. Outros, em que já era uma coisa mais, uau, caramba. Tipo, você tá ali em Deuteronômio, Levítico,
Tem umas partes assim, ó, no finalzinho, assim, ó, incríveis também. Mas tudo é incrível quando você começa a estudar. E aí tá, conseguindo ler. Tananana, cheguei em 2 Samuel. Falei, nossa, e eu tava lendo rápido, hein? Falei, nossa, cheguei em 2 Samuel. Nunca tinha chegado nessa parte. E aí agora, nesses tempos, bateu a dificuldade de ler 2 Samuel. Sabe quando parece que não entra mais aquilo na tua cabeça do que você tá lendo? Foi. E eu li outra coisa. Tinha dias que eu tava lendo Provérbios. Tinha dia que eu pegava o devocional pra ler. Porque tá difícil pra mim ler. Mas glória a Deus, tô lendo a Bíblia. Mas eu preciso permanecer na minha leitura. E eu vou voltar pra ela. Porque esse eu vejo que é o nosso maior problema. A gente começa, mas é difícil terminar. A gente começa, mas no meio do caminho a gente se perde. Isso vai acontecer. Vai ter dia que você não vai ler, vai ter dia que você não vai conseguir estudar isso. E tá tudo bem, mas o problema é quando a gente não volta. O problema é quando a gente fala, já errei mesmo, deixa de lado, não vou mais. Sabe, nessas horas eu penso muito na parábola do filho pródigo. Porque graças a Deus, ele voltou para casa. E assim precisa ser a nossa vida com Deus. Sabe, mesmo que a gente se perca, a gente precisa saber a hora de voltar. A gente precisa saber a hora de voltar e saber corrigir o nosso erro. Isso sim, né? Não adianta você ir correr, vagar pelo mundo, daqui a pouco eu volto. E né? Não é como, a gente, né? Melhora. Mas eu penso nisso. Precisamos aprender a voltar. Eu sei que os dias que você não lê a Bíblia são dias em que você se sente culpada, se sente culpado. Sabe, aqueles dias que você fica assim, Deus, eu não tô conseguindo orar. Porque você sabe que você tá errado, você sabe as coisas que você fez errado. Mas uma coisa que eu tava lendo hoje era João, capítulo 8, versículo do 1 ao 11, que fala sobre a mulher que foi pega em adultério e as pessoas queriam apedrejá-la. Mas Jesus não a condenou. E Jesus fala para os outros, se algum de vocês aqui não está em pecado, não tem pecado algum, que seja o primeiro a lançar a pedra sobre essa mulher. E ninguém jogou a pedra nela, porque todos tinham pecado. Mas Jesus, o único que não tinha pecado, olhou para ela e disse, eu também não te julgo. Vá e não peques mais. Então, nós precisamos voltar para o caminho. Precisamos nos lembrar do caminho e voltar para ele. Tentando, buscando melhorar. Claro que esse era um pecado que ela não deve cometer de novo. Mas em tudo é assim na nossa vida. Então que voltemos ao início. Que voltemos de novo a esse lugar. Que você se lembre das suas primeiras obras. Né? Como diz lá em Apocalipse, né? Quando a igreja perdeu o seu primeiro amor, o que o anjo disse para ela? Volte às suas primeiras obras. Que nós possamos voltar, não vai ser rápido, não vai ser de uma hora para outra, porque começa rápido, mas depois vai parando, mas a gente precisa aprender a colocar tijolinho por tijolinho todo dia, voltar passo por passo. E tá tudo bem voltar devagar, e tá tudo bem você ter começado rápido e agora tá devagar, mas tá caminhando, amém, glória a Deus. Não fique se comparando com os devocionais que você vê no Instagram. Se a pessoa postou aquele devocional, porque foi um devocional muito bom, acredite, ela não vai postar o devocional ruim. Ela não vai postar o devocional que ela não entendeu nada. Ela não vai postar se ela é uma menina que gosta de marcar a Bíblia inteira. Ela não vai postar a Bíblia dela sem marcar. Olha, gente, eu não consegui marcar hoje. Se acalma. Não se compara. Volta para casa. Volta às suas primeiras obras.
Coloca tijolinho por tijolinho. E você vai ver que a sua casa vai ser construída. Há anos atrás, eu ficava muito mais tempo sem ler a Bíblia do que eu fico hoje. Eu avancei. Há tempos atrás era muito mais fácil eu ficar sem ler a Bíblia do que hoje. E existia tempos, há uns meses atrás, eu lia muito mais a Bíblia do que eu leio hoje. Tá vendo que são estações da nossa vida? Mas que a gente precisa continuar? Se eu tivesse parado naquele tempo em que eu não conseguia ler muito a Bíblia, ou que eu só lia o Antigo Testamento, eu não chegaria hoje para ler que eu só conseguia ler o Novo Testamento, eu não chegaria hoje no que eu tô lendo o Antigo. Se eu só, há meses atrás, eu lia tanto, eu buscava tanto. Se quando eu começasse a parar de fazer aquelas coisas, eu parasse de vez, a culpa me domasse, eu não continuaria a caminhar com o Senhor. Tenha paciência. Aprenda a entender as fases da vida. E volte. Coloca lá, tijolinho por tijolinho. Senhor, eu tô lendo um versículo, mas eis-me aqui. Eu sei que tá difícil pra mim orar. Me ajuda. E calma, vai voltar. E quando você menos esperar, você tá no alto de novo, você tá nas nuvens de novo. Quer viver nas nuvens pra sempre? Fala, Senhor, Maranata, porque quando ele voltar, meu filho, vai ser a eternidade, Xaramanaia, entendeu? Com os anjos cantando santo e você na presença do Senhor, 24 horas, uma eternidade, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje, um beijo pra você e se acalma, vai de pouquinho em pouquinho, mas continua a caminhada que quando tu vê, se tu não parar, se tu não desistir, tu vai chegar, tá bom? Um beijo e tchau!